Olá para você, inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para a continuação dos nossos estudos da lição da Escola Sabatina deste trimestre. Neste trimestre nós estamos estudando sobre os símbolos, né? É uma lição de hermenêutica de profecia bíblica. Então nós estamos estudando o significado dos símbolos, como compreender os significados dos símbolos que aparecem nas profecias apocalípticas, tá? E também nas profecias que não são apocalípticas, né? As profecias clássicas. Então, lembrando aí que eu falei no primeiro vídeo, existem profecias apocalípticas, que são aquelas, ela tem uma série de características, né? Mas uma delas, que na verdade é que importa aqui no nosso estudo aqui, que elas possuem símbolos. Praticamente 90% do texto, do conteúdo, é resolvido ali com os símbolos. Enquanto que a profecia clássica não, é o contrário, ela possui símbolos também, mas é em menor quantidade. O texto é mais direto, o texto é mais preciso, geralmente as profecias clássicas elas se desenrolam ali no período do próprio profeta, é lógico que tem profecias para um futuro distante também, né? No caso Isaías apontam para o Messias, na época de Isaías já apontava para a vinda do Messias, todo o trabalho que seria realizado pelo Messias, e até para o Olam Rabá, né, o momento em que Deus resolveria todos os problemas do mundo, traria paz e renovaria a terra. Então está tudo ali. O livro de Apocalipse ele vai pegar tudo isso também, mas vai apresentar de forma simbólica, né, de forma velada. Então é necessário um conhecimento ali dos símbolos para que a gente possa compreender, possa decifrar a mensagem que o profeta intenciona transmitir. Então nós não temos só o livro de Apocalipse lá no Novo Testamento com essas características, nós temos também o livro de Daniel, temos também o livro de Ezequiel, temos trechos, passagens que se encontram em outros profetas. Então é importante, e até em outros livros, nos Salmos, por exemplo, às vezes nós encontramos coisas assim. É importante a gente tomar conhecimento desses símbolos para que nós possamos fazer uma interpretação correta do texto, tá? Para não tirar do texto ideias mirabolantes como acontece geralmente por aí. E a lição dessa semana, ela é a segunda parte do tema da semana passada, que eram as nações. Então nós temos aqui as nações, nós vamos continuar falando sobre mais alguns aspectos, mais alguns detalhes, para que nós possamos conseguir extrair o conteúdo mais profundo, né, o significado mais profundo dessas passagens. Relembrando, né, que o tema das nações é um tema presente em toda a palavra de Deus. Por quê? Primeiro porque quando Deus criou o mundo, ele colocou nossos primeiros pais, Adão e Eva, no controle do planeta. Tá? Quando o texto fala assim, olha, vocês têm o domínio sobre os animais, sobre as aves, os animais domésticos, os animais domésticos, os animais selváticos, sobre toda a natureza, né? Ordenou que Adão desse nome para as plantas, para os animais. Então, ali nós vemos ali Deus colocando na mão dos nossos primeiros pais o domínio da terra. Então você tem ali Deus como o grande centro, né? O grande ordenador, o legislador, porque ele estabelece ali também os seus mandamentos no Éden, para que Adão e Eva os observem, e sua posteridade deveria obedecer também. Então, a legislação vem de Deus, do próprio Deus. Adão e Eva são colocados como mordomos, eles vão dominar nesse sentido. São os reis da terra, mas que servem ao grande rei do universo. Esse é o significado. Então, nós temos um reino já, um reino estabelecido por Deus aqui na terra. É esse aqui, esse reino edênico. Porém, Adão e Eva passam esse governo para as mãos de outra pessoa, que é Satanás. Satanás ele usurpa esse reino de Adão e Eva. Lembram-se lá quando Jesus está sendo tentado pelo demônio, o demônio apresenta todos os reinos da terra e a glória dos reinos da terra. E fala assim, olha, tudo isso me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Quando ele falou isso, ele não estava exatamente mentindo. Tá? Ele mentiu porque não foi dado para ele, não foi entregue. Ele usurpou, enganando Adão e Eva. Então ele se tornou o senhor de tudo isso aqui. Quando ele fala lá no livro de Jó que ele está passeando pela terra, essa figura de passear, né? Deus, quando ele conversa com Abraão, fala para Abraão também rodear ali a terra, né? Andar pela terra, o território que ele vai dar para Abraão, para ele conhecer a terra, para ele conhecer assim, o seu território,
território do seu governo. Então Satanás, quando ele faz isso, quando ele usa essa expressão, ele está falando assim, olha, eu sou dono disso tudo aqui. Eu rodeio isso aqui porque isso tudo aqui é meu. Né? O proprietário é quem faz esse serviço aqui de rodear, de observar, ver como as coisas estão. E então tudo foi entregue para ele. É lógico, né? Nenhum povo, nenhum reino, nenhum governo da terra tem ali aquele contato direto com Satanás. E Satanás passa seu comando, suas ordens, para que as nações andem nos caminhos de Satanás. Não é assim que acontece. Ele nos influencia porque nós somos pecadores, nós perdemos ali aquela proteção divina, né? Nós tínhamos aquele contato direto com o Pai. Graças a Jesus Cristo nós podemos, esse contato foi restabelecido. Ainda assim temos a natureza pecaminosa que nos impede de ficarmos livres da influência do inimigo. Então o inimigo ele nos influencia de alguma forma. Que forma que é? Eu não sei, mas ele age aqui na nossa mente de alguma forma. É só a gente dar lugar para ele que a coisa vai acontecer. É só se afastar de Jesus que ele vai tomar a rédea das coisas. Nós não somos livres, tá? Essa ideia de que nós somos livres para decidir, para tomar nossas decisões, mesmo nós tomamos. Não é bem assim não. Se eu não, a decisão que eu posso tomar é a seguinte: ou eu decido estar do lado de Deus, porque se eu não estiver do lado de Deus, automaticamente eu já estou do lado de Satanás, estou sob o governo dele, tá? Estou sob o poder dele. Então não existe um terceiro caminho aí, livre dos dois, não existe isso, tá? Então na verdade eu estou nas mãos do inimigo, e quando eu opto por Deus, aí Deus me resgata de lá, né? Ou me torna um tição tirado do fogo. É uma expressão que é usada, inclusive, lá eu falei do profeta Ezequiel aqui, é tirado de lá. Então, as nações do mundo, elas são controladas, sim, pelo inimigo. Porém, existe a ação de Deus também sobre as nações, né? A gente não pode confundir as coisas, a gente tem que ter um cuidado muito grande para não tornar a coisa ali o preto, só enxergar a coisa em preto e branco, não. Existe a ação de Deus sobre as nações, existe a ação do inimigo sobre as nações. E conforme o mundo vai caminhando, ele vai piorando, ele não vai melhorando. E o mundo vai cada vez mais se entregando nas mãos do inimigo, perdendo essa direção do Espírito Santo sobre os povos. Tá? Não é à toa que tem um salmo que diz assim, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Está falando, na verdade, de Jerusalém. E Jerusalém que era essa nação que se dedicava ao Senhor, que se entregou a Ele, né, de fato, que era a nação que pertencia a Deus. Mas as outras nações poderiam participar disso também. Bastava aceitar Deus como seu Senhor. Aí, qualquer nação poderia ser bendita. Não é à toa que Abraão foi chamado sobre isso. Olha, Deus falou assim para ele, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, com famílias ali, pode-se entender as nações da terra, tá? Então, o povo de Deus foi colocado no mundo justamente para isso, para abençoar os povos. Então, o objetivo de Deus é alcançar os povos, as nações. As nações são guiadas, são ali utilizadas pelo inimigo? Sim. Mas o objetivo do povo de Deus é o quê? Alcançar as nações com a mensagem da graça do Senhor. Tá? Então, não existe nação perfeita, não existe povo perfeito, e é isso que a profecia quer. Isso é uma das coisas, tá? Uma das coisas que a profecia quer nos mostrar. A gente poder abrir os olhos aí. Nós estamos vivendo hoje, por exemplo, num momento assim, um momento político muito complicado aqui no Brasil, onde muitas pessoas estão ali lutando por A, né? Lutando por B, e fica aquela guerra, e aí entra o mundo evangélico no meio também, uma hora de um lado, outra hora do outro, tá? O evangélico não sabe para onde vai, e na verdade Deus nos chamou para não tomarmos partido, né? Nós como povo não devemos tomar partido para A nem para B, né? Paulo ele nos aconselha a orarmos pelos nossos líderes, sejam eles bons ou maus, né? Quando Paulo falou isso, olha, presta bem atenção, quando Paulo disse isso, quando ele escreveu inspirado por Deus, tá? Isso não foi uma ideia que surgiu na cabeça de Paulo. Paulo deu essa instrução inspirado pelo Espírito Santo. O reino que governava o mundo naquela época era Roma, né? A nação que inclusive a profecia iria apontar como uma nação de fé, uma nação
que destruiria os outros povos, que escravizaria, seria uma nação terrível. Né? Ela é comparada no livro de Daniel com um animal terrível e espantoso. Então, essa nação aí era a nação pela qual o Paulo fala que devemos orar pela liderança. Então, o povo tinha que orar por César, tinha que orar pelo César. O César que alguns dos imperadores mais tarde iriam perseguir o próprio povo de Deus. O povo de Deus tinha que orar por eles. Tá? Agora, a gente pode confundir orar pelo líder e concordar com o que o líder faz. É outra história. É outra história. Né? As lideranças foram colocadas ali por Deus, estão ali porque Deus permitiu, porque Deus autorizou. Lembra daquela conversa com o Pôncio Pilatos? Jesus falou assim, olha, Pôncio Pilatos, você acha que pode... Porque Pôncio Pilatos falou assim, olha, se eu quiser, eu posso libertar você. Eu falei, olha, nenhum poder você teria, Pôncio Pilatos, se do céu não tivesse sido dado. Né? Pilatos, ele estava ali naquela liderança porque Deus permitiu, porque Deus deu. Infelizmente, Pilatos também foi um instrumento usado por Satanás na condenação de Jesus. E olha, mas vocês veem que ali, na verdade, esse momento é bem interessante, porque a gente vê as duas forças agindo ali, as duas forças. Nós vemos ali Satanás utilizando-se de Pilatos. Pilatos vai acabar entregando Jesus na mão das lideranças judaicas, ele será levado pelos soldados para a cruz, por ordem de Pilatos. Pilatos vai autorizar isso aí, vai ordenar isso aí. Mas, ao mesmo tempo, Deus ele age na mulher de Pilatos, dá um sonho para ela, e ela conversa com Pilatos, fala assim, olha, eu tive um sonho que me perturbou muito, não entra na questão desse justo. Ela chamou Jesus de justo, ela sabia que era diferente. Tá? E Pilatos também ficou impressionado com a postura de Jesus. Jesus, quando se apresentou para ele, ficou assim, perplexo, ele ficou sem saber o que fazer, porque ele não encontrava erro, não encontrava... Pilatos percebia, olhando para Jesus, que ele não era um homem que tinha culpa nenhuma, ele era um homem justo. Né? Havia bondade no rosto de Jesus, aquele rosto que estava ali, né? Quase desfigurado já, porque já havia apanhado, já havia sofrido muito. A postura de Jesus diante de Pilatos o convencia disso. Mesmo assim, ele lava as mãos e entrega Jesus. Né? Ele tentou dar um jeitinho para livrar Jesus ali por meio de astúcia humana, mas a astúcia humana não funcionou. O que Pilatos tinha que ter feito é ter tomado uma decisão, que é a parte que nos cabe. Tomaram a decisão, ficaram ao lado de Jesus, lembra que eu falei? Se você não fica do lado dele, automaticamente está do lado do inimigo. Ele não ficou do lado de Jesus, automaticamente mandou Jesus para a cruz, fez aquilo que o inimigo pretendia. Tá? Então, esse é o papel das nações. As nações nunca serão perfeitas. O povo de Israel queria ser uma nação semelhante aos povos. Infelizmente, muitos reis iníquos sentaram ali no trono do reino de Jerusalém e levaram Jerusalém à ruína. Eles foram parar no cativeiro por culpa das suas lideranças. Por culpa das lideranças. Então, lá no cativeiro, eles foram aprender. Eles tiveram que aprender na escola de uma forma mais dura de que eles não deveriam confiar em reinos humanos. Mesmo assim, não aprenderam muito não, tá? Porque depois do cativeiro a história continuou meio que parecida. Mas vamos lá. Né? O texto profético vai falar dessas nações. Então, vamos começar lá por Daniel. Daniel, ele, quando foi parar lá no cativeiro, foi trabalhar para Nabucodonosor. Nabucodonosor, certo dia, depois que Daniel já estava ali trabalhando para ele, teve um sonho. E aquele sonho deixou ele muito abalado. Ele viu uma estátua, né? A gente sabe disso porque Daniel depois revela o sonho e a interpretação do sonho. Ele viu uma estátua e a estátua ela era dividida em vários metais. Né? Cada parte da estátua era feita de um metal diferente. E aí Daniel, quando relata o sonho para o rei Nabucodonosor, é interessante que o rei Nabucodonosor tem um sonho. Deus deu um sonho profético para um rei ímpio. Olha só como é que Deus age. Tá? Então até pessoas ímpias podem ter sonhos, revelações do Senhor, né? Desde que seja o propósito de Deus. E então Nabucodonosor teve esse sonho e Daniel fala assim para o rei, olha, rei, essa estátua aí, ó, ela é assim, ela tem a cabeça de ouro, ela tem o peito e os braços de prata, tem o ventre, né, e as coxas de bronze, tem as pernas de ferro e os pés em parte ferro e em parte barro. E aí ele viu
uma montanha, um monte muito alto. E uma pedra, né, a ponta da montanha foi cortada lá, uma rocha foi cortada e essa rocha cai. Ela cai sobre os pés da estátua e quando atinge a estátua, destrói a estátua inteira. Olha só, ela não acerta a cabeça, acerta o pé. E acerta o pé e a estátua vira pó. Então ela destrói a estátua e aquela pedra se torna uma grande montanha. Então Daniel ele dá a interpretação depois para ele. Ele fala assim, olha, rei, a cabeça da estátua é você. Quando Daniel fala que a cabeça da estátua é Nabucodonosor, ele está querendo dizer assim, olha, o reino da Babilônia é a cabeça da estátua. Tá? Não é porque só a cabeça representava especificamente o rei da Babilônia, ali, o Nabucodonosor. Não, ela representou tanto Nabucodonosor como os que vieram depois, até Belsazar, que foi o último. Foi o último. Porque Daniel vai falar assim, olha, depois de ti quem? Aí você pensa, depois de Nabucodonosor. Não, mas depois de Nabucodonosor não veio outro reino. Depois de Nabucodonosor vieram a descendência dele até que se sentasse no trono ali, Belsazar, que era filho de Nabonido. Então, Nabucodonosor, ele é o primeiro ali que vai entrar nesse quadro profético. Mas a cabeça representa o reino como um todo, o reino da Babilônia. Então a cabeça é a Babilônia. Dali em diante, a partir da cabeça a gente consegue entender todo o resto do texto sem precisar nem mencionar os reinos que vieram depois. É só conhecer a história. A gente conhecendo a história, a gente já vai entender o texto e vai ver como tudo se encaixa. Então o reino que vem depois, né, com o peito ali de prata, é o reino dos Medos e Persas. Depois vem o reino da Grécia, ali representado pelo bronze da estátua, e depois vem Roma, representado pelo ferro. E aí, as divisões de Roma, né? Quando Roma se dividiu ali, os povos bárbaros invadiram Roma, tomaram conta de Roma e dividiram toda a Europa. E daqueles povos bárbaros surgiram as nações que compõem a Europa hoje. Então, a Europa de hoje é representada pelos pés de barro e de ferro, né? Uma mistura de ferro e de barro ali na estátua. Tá? E tomara que eu não esqueça essa questão do barro, porque a gente vai falar mais para frente aqui o significado disso. Tá? Não é só que a gente percebe que na estátua houve ela foi perdendo o valor, né? O ouro é o metal mais precioso, depois vem a prata em segundo lugar, o bronze, o ferro, né? Embora seja muito forte, mas tem muito menos valor do que a cabeça de ouro, e depois o pé misturado com barro. Então acontece uma desvalorização, uma piora, né? Em vez de as coisas melhorarem com o passar do tempo, as coisas pioram. Então a profecia está apontando para esse tipo de coisa. Muita gente pensa o quê? Que conforme os anos vão passando, as nações vão melhorando, né? O povo vai se tornando cada vez mais civilizado, e parece que não é isso que vai acontecer. Não é isso que vai acontecer. E se você prestar atenção, você pode ver isso agora. O mundo não está melhor. Tá? Se você compara com o estilo de vida dos romanos, em muitos aspectos está bem melhor. Está bem melhor do que como vivíamos na época da Idade Média, na Europa medieval. Mas o homem moralmente não está melhorando. Tá? Melhorou a tecnologia, melhorou o saneamento básico, né? Então hoje se vive mais por causa da medicina, mas não melhorou no sentido moral. Então, no sentido moral, havia uma grande expectativa de melhora, mas não houve. Então, por exemplo, na época do renascentismo, né? Quando a Europa sai da Idade Média, começa ali o iluminismo e as pessoas começam a se voltar para as ciências, né? A igreja proibiu ali o avanço científico, né, em partes, né? Porque houve um certo avanço, mas com limitações, porque a igreja dogmatizou até o conhecimento científico. Ela dogmatizou o conhecimento científico e o povo não conseguia sair daquele quadradinho ali. Então, a Renascença, que surge ali em paralelo com a Reforma Protestante, ela vai fazer com que o mundo dê um salto. E aí, as expectativas da humanidade naquela época que estavam caminhando para um mundo maravilhoso. Aí, de repente, chega o século XX, com o quê? Com duas grandes guerras que abalam o planeta inteiro. E a gente vê as atrocidades que aconteceram
por conta a gente vê a história do povo alemão, como os alemães, o povo tão instruído, né? A terra de Wagner, a terra de Bach, a terra do próprio Lutero, né? onde o protestantismo foi tão forte ali. Então, um povo tão rico em conhecimento e cometendo as piores atrocidades. Então a gente vê que essa evolução ela é uma pura ilusão. Ela não existe uma evolução moral. O mundo piorou. E aí você imagina, já passamos pela guerra, agora o mundo aprendeu. Será que aprendeu? A gente vê aí a Rússia digladiando aí com a Ucrânia. A gente vê a guerra lá de povos islâmicos contra o povo de Israel, tentando tomar seu território. Aí tem uma turma que defende Israel, uma turma que vai defender os islâmicos, e nessa história de defender, acaba criando um argumento que justifica as atrocidades que eles podem cometer, tanto da parte de um quanto da parte de outro. Né? Seja da parte de Israel, seja da parte da Palestina, né? dos palestinos. Então, nada justifica essas atrocidades, nada. E a gente só percebe o seguinte, que o mundo ele não anda bem, que o mundo ele caminha para o pior, né? no sentido moral. E é justamente isso que as profecias vão apontar. Olha, não há esperança nessas nações da terra. A solução só virá quando acontecer aquilo que foi visto na profecia de Daniel. Uma rocha cortada e ela atinge os pés da estátua. Lembra que os pés da estátua simbolizam a Europa hoje? Então, a Europa hoje vai ser atingida pela pedra, né? Essa pedra. É lógico que ali já simbolizando o mundo todo, porque a Europa ela não fica ali restrita ali ao território europeu geograficamente, tá? As nações que surgiram aqui no continente americano vieram da Europa, né? A Europa colonizou os países asiáticos também. Então o mundo hoje vive uma cultura que surgiu da Europa, tá? Então vem tudo de lá. E aí, quando a pedra vem e destrói os pés, ela está destruindo o planeta inteiro. Seja, toda essa ordem antiga vai passar, ela vai deixar de existir. E o reino que vai ser estabelecido é o reino de Cristo, porque aquela pedra é Cristo. A pedra é o reino do Messias. E aquela pedra se torna uma grande montanha. Tá? E montanha também, em profecia, simboliza reino. Né? Não sei se você sabia disso, mas montanha, em profecia, simboliza reino. Tá? Quando o salmista fala assim, olha, ergo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, né? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, mas por que ele olha para os montes? Porque ele está colocando a esperança nas montanhas. E Deus também tem um monte, ele tem um monte Sião. Então o Monte Sião é sempre usado ali como símbolo do poder e do governo de Deus, do reino de Deus. Então, ó, esse aqui é um apanhado da estátua. Mas Daniel, ele vai ter a sua própria visão. Aquela lá foi a visão de Nabucodonosor. Nabucodonosor tentou até dar um jeitinho ali. Ele pegou e fez uma estátua de ouro. Falou, não, que história é essa de passar o reino? Que estátua de cabeça de ouro, de bronze? Não, vou fazer uma estátua inteira de ouro, porque eu vou governar o mundo todo para sempre. E a história não terminou bem. Né? Daniel depois ele vai ter uma visão que nessa visão ele vai ver os mesmos reinos da estátua, só que representado por animais. E aí, como que eu sei que os reinos, né, que aparecem, que os animais que aparecem no sonho de Daniel, está lá no capítulo 7. Então você vai lá, você vai pegar a sua Bíblia, você vai pegar o capítulo 7 de Daniel e vai começar a leitura. Vai ler o que está no capítulo lá. No capítulo você vai ver que Daniel teve uma visão à noite. E nessa visão ele viu um mar agitado. E desse mar agitado saíram 4 animais. Então ele viu os 4 animais. O primeiro animal era um leão. O segundo animal era um urso. O terceiro animal era um leopardo de 4 cabeças e 4 asas. Né? O leão ele tinha 2 asas, esqueci de avisar. O leão tinha 2 asas. Esse leopardo tem 4 asas e 4 cabeças. E depois ele vê um animal que ele não consegue descrever. Ele fala que é um animal terrível e espantoso. Tem dentes de ferro, unhas de ferro. Ele tem 10 chifres na cabeça. Depois ele viu que um chifre novo saiu da cabeça desse animal e derrubou 3 chifres. Só que esse chifre novo que apareceu, ele tinha boca e tinha olhos e falava e proferia arrogâncias e blasfêmias contra
o Deus Todo-Poderoso. E esse chifre perseguiu os santos de Deus e vencia os santos. Esse chifre ele vai mudar os tempos e a lei, ele vai fazer um monte de desgraça. Esse chifre, na verdade, é um símbolo do anticristo. Então, Daniel ele tem essa visão e ele não entende, a princípio, o que significa isso aí. Aí o anjo que está com ele explica a visão. Aí ele fala lá, ó, vou colocar uma tabelinha aí para você ver. Ó. As bestas, né, os animais, está lá em Daniel 7,17, né, vem sendo descritos os animais, né, o anjo diz a Daniel que os animais simbolizam reinos que governariam o mundo, né, que governariam a terra. E os chifres na cabeça do animal também simbolizavam reinos, né? Os 10 chifres são 10 reis. Então, os 4 animais são 4 reinos e os 10 chifres também são 10 reinos que surgiria da cabeça do 4º animal. Então, são reinos que sairiam dentro de um reino. Então, lembra que eu falei que a Europa foi dividida? Pois então, esses chifres simbolizam a divisão da Europa. São 10 chifres, lembrando que a estátua tinha nos pés, tem 10 dedos, né? Bom, não é mencionado exatamente a quantidade de dedos, mas a gente sabe que um corpo normal tem 10 dedos. Então, os 10 dedos dos pés da estátua correspondem aos 10 chifres da cabeça desse animal, desse 4º animal terrível, espantoso. Então, o primeiro animal, o profeta ele não fala, o anjo ele não fala para Daniel que o primeiro animal é a Babilônia, mas fica subentendido. A gente sabe que há um paralelo aqui entre esses animais e os reinos que apareceram lá na visão da estátua. Mas a gente pode também saber que o animal, né, o leão com asas, é a Babilônia, pelos próprios animais mitológicos que foram encontrados nas paredes da antiga Babilônia, né, os arqueólogos encontraram. Né, o leão com asas, né, era um ser mitológico que era cultuado lá pelos babilônicos, que era admirado, cultuado, e tinha lá nos muros a representação desses animais, desses leões. Então, nesse animal, ficava logo claro para Daniel que ele se representava a Babilônia. Então, nós temos a Babilônia representada pelo leão, nós vamos ter a Medopérsia sendo simbolizada por um urso, nós vamos ter a Grécia simbolizada pelo leopardo, com 4 cabeças, né? Porque a gente sabe que um grande momento da história da Grécia é quando ela é dividida, né? Depois da morte anos após a morte de Alexandre o Grande, ela é dividida pelos seus 4 generais. Né? A Grécia é dividida. Olha como a profecia se cumpre perfeitamente. Nós temos as 4 asas, tanto as 4 asas como as 4 cabeças, simbolizam os governos que surgem ali dentro da própria Grécia. E depois da Grécia vem Roma, representado pelo animal terrível, e a divisão de Roma pelos estados bárbaros, né, pelos países bárbaros, é representado pelos 10 chifres da besta, né, os 10 chifres da besta. Então, como que eu sei de tudo isso? Lendo a própria interpretação, o próprio texto bíblico de Daniel, ele nos dá a interpretação, ele nos dá a dica, a direção. Então eu não preciso, como eu já disse no outro vídeo, né? Teve gente que entendeu que o animal lá que aparece lá em Daniel, na visão seguinte de Daniel, né? Ele vê o bode voando em direção a um carneiro com 2 chifres. Teve gente que entendeu que os carneiros com 2 chifres eram as torres gêmeas e que o bode voando eram os aviões, tá? O texto não fala nada disso. O texto é bem claro depois, né? O próprio anjo vai explicar, olha, o carneiro simboliza os medos e persas. E o bode é o reino da Grécia. O próprio texto está dizendo isso. Então, eu não preciso fugir do texto para procurar uma interpretação paralela da profecia, tá? Outra característica que a gente vai encontrar no texto aqui, outros elementos que vão surgir, por exemplo, os animais são vistos saindo dos mares. Então, tem uma tabelinha aí na tela aí. O mar, por exemplo, é um símbolo de povos, multidões, nações e línguas. Tá? A gente pode encontrar isso aí tanto no Apocalipse quanto nesse texto de Isaías 17:12. Os ventos também simbolizam as comoções políticas, as agitações dos reinos, né? Aquela movimentação toda que os reinos fazem, toda a sua movimentação política, estratégica,
movimentação de massas, né, o seu avanço. Então é simbolizado pelos ventos, os ventos que agitam esses mares. Então, Ellen White, por exemplo, vai comparar os ventos com as paixões humanas. Então, as paixões humanas vão fazer com que os mares, que é um símbolo da humanidade, se agitem. Só que terra e mar tem um detalhe, tá? Terra e mar, na profecia apocalíptica, ela ao mesmo tempo que simboliza o mundo todo. Como é que eu sei que simboliza o mundo todo? Lembra que eu falei que tem que ir lá para Gênesis? Lembra que eu falei da primeira menção? O princípio da primeira menção, volta sempre lá para o Gênesis. É lá no Gênesis, na criação, que nós vamos ver Deus dividindo, separando terra e mar. Então, terra e mar é um símbolo do planeta todo, né? de todo o planeta. Só que no Apocalipse, além de ser um símbolo de todo, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, além de ser um símbolo do planeta todo, né? Do mundo todo, ele é um símbolo também dos povos. Ele vai simbolizar os povos. Então, os gentios são simbolizados por esses mares, né? A gente vai encontrar isso, como eu citei aqui o próprio livro de Isaías, aqui falando do mar, são os povos gentílicos, enquanto que a terra simboliza também povos, mas no sentido mais organizado. E o barro que é usado, foi usado por Deus para criar o homem. Ele tem essa característica divina, tá relacionada às questões religiosas. Então o barro simboliza o povo, mas o povo de Deus. Então você tem a terra simbolizando o povo de Deus, né? O caráter mais... mas não quer dizer que não haja corrupção, tá? Por exemplo, os pés da estátua. Quando o ferro se junta, o ferro, que é o poder romano, se junta com o barro, que seria o elemento religioso, judaico, cristão da coisa, né? A gente pensa, vai dar tudo certo. Não, mas houve uma união ali entre dois poderes, e nessa união há corrupção. Então o barro é corrompido por essa união. Aqui na profecia, o barro é corrompido por essa associação com o mar. Há uma associação entre um poder que sai do mar, por exemplo, no Apocalipse, um poder que sai do mar e um poder que sai da terra. Essa associação corrompe o barro se torna corrompido. Então, a rocha eterna da torre é ela que tem que vir destruir tudo isso aí, todo esse sistema de coisas. Certo? Então, você tem um mar, terra e mar, simbolizando o mundo todo, mas ao mesmo tempo simboliza um povo sagrado e um povo gentílico. Mas só que esses dois povos se unem, e nessa união, né, lá Daniel ele vai usar uma outra figura, lá na sua profecia do capítulo 10 e 11, se não me engano, 10 e 11, vai falar dos reinos do norte e reino do sul. O reino do norte, simbolizando justamente essa característica mais religiosa, deveria ser o povo ali que deveria sustentar a crença no Deus, mas não. Esse povo vai entrar ali em união depois com o Reino do Sul, que simboliza justamente o contrário, né? Vai simbolizar todo esse pensamento humanista, o pensamento mais materialista. Durante um momento da história, os dois vão estar em combate um com o outro, mas há um momento que os dois se juntam. E se juntam justamente contra o povo de Deus, que é o povo que vai sobrar no final, né? O povo de Deus é chamado de remanescente lá não só no livro de Apocalipse 12, mas em outras passagens também, né? O próprio Isaías fala assim, ainda que Israel fosse numeroso como a areia do mar, o remanescente é que seria salvo. Porque o remanescente são aqueles que são contados como os fiéis. Então, o povo de Deus pode ser numeroso, mas se o povo não for fiel, não vai se salvar. Mas sempre haverá um povo fiel no meio desses perdidos todos aí. É o remanescente, tá certo? Então é isso, ó. Esses são os símbolos, né? Você sabendo aplicar os símbolos da profecia, você vai conseguir tirar o conhecimento exato, correto do texto. Vai saber interpretar o texto corretamente, tá certo? Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo com mais estudos sobre os símbolos proféticos. Até lá. Tchau.